próximos, ou por experiência pessoal, ou também porque de alguma forma eu acompanho ou testemunho, não é? Também estes temas. E este tema da fertilidade e infertilidade associada ao feminino ferido e ao transgeracional, na verdade, é um tema que tem estado muito ativo nestes últimos tempos na minha vida, ou seja, tem marcado uma presença muito grande. Tenho acompanhado bastantes mulheres, na verdade o casal, não é? Mas a mulher normalmente é quem eu acompanho de uma forma mais direta, nesta demanda pela concepção, não é? Por tentar gerar um novo ser vivo. E tenho acompanhado esses casais, quase sempre em parceria com a medicina tradicional chinesa, através de duas, não sei se lhes chamam clínicas, mas pronto, 2 espaços, 2 projetos, não é? Que se dedicam, através da medicina tradicional chinesa, a acompanhar e a promover saúde e as condições certas para que estes casais possam procriar. E são a Essence, da Filipa Teles, e também a Fertilidade In, da Tatiana e do Domingos Vaz. Então estou mesmo a fazer estas referências porque quando eu acredito no trabalho das pessoas, eu não me importo nada de estar a fazer. Eu não ganho nada com isso especificamente, mas eu gosto porque acho que é nesta, digamos assim, nestes acompanhamentos multidisciplinares, mesmo que sejam parcerias informais, que nós acabamos todos por ganhar, não é? Pronto, então fica aqui já esta pequena introdução. Então hoje o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar, por um lado, de que feridas são essas do feminino e como é que elas chegam e como é que elas influenciam esta questão da fertilidade, não é? Do passar a vida à frente. Vamos também trazer aqui alguma teoria de Bert Hellinger, não é? O pai das constelações. Vamos falar do amor interrompido e vamos falar sobre como é que de geração em geração, portanto não é quase como vamos fazer uma análise transgeracional assim geral daquilo que se anda a passar na nossa sociedade e que de alguma forma também influencia esta capacidade ou incapacidade de passar a vida à frente. Então, vamos começar. Muito bem. Vamos começar por trazer novamente aqui esta questão de o que é o feminino, ou seja, quando eu tenho vindo a falar do feminino ferido, eu estou a falar de quê? Ok? Eu estou a falar do feminino que é o mundo de dentro, é a alma, é a parte em nós que sente, é a nossa sombra, é a parte em nós que representa a morte para que possa haver vida, é a criatividade, é a transformação, a transmutação, ok? Esta parte é o feminino. É claro que nós temos olhado para o feminino de um ponto de vista da manifestação psíquica, não é? Mas tudo isto é o feminino. Então, o que é que fere o feminino, não é? O que fere o feminino é o próprio do feminino, mas também é no próprio feminino que o feminino encontra cura. Como assim, Andreia? Parece que é o tempo pergunta ao tempo, não é? Parece que estamos aqui com trava-línguas. Basicamente, homens e mulheres têm feminino, sendo que as mulheres têm uma maior porção de feminino, como nós temos visto, e este feminino, na sua prática, no dia a dia, nos relacionamentos, ele manifesta-se nestas coisas todas que nós também fomos vendo, como a nutrição, a gentileza, a sensualidade, a beleza, não é? Portanto, são manifestações, mas também no acolhimento, no dar espaço a que o que seja, a que o que é, seja. Assim é que é. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, quando nós somos mais jovens, e eu vou dar este exemplo pessoal, eu acho que já dei noutras situações, mas acho que dá para perceber bem. Eu sou de uma família onde o feminino está ferido, como provavelmente também tu, porque eu não conheço muita gente onde o feminino não esteja ferido, porque atualmente o feminino está ferido, ponto final. Na nossa sociedade o feminino está ferido, isto é um parênteses, está ferido de tal maneira que a sociedade está polarizada numa energia masculina. Quando o feminino não está ferido, o feminino e o masculino conseguem agir de forma equilibrada e saudável. Não é o que está a acontecer neste momento na nossa sociedade, não é? Porque o feminino está ferido na sociedade, que é isso, está ferido entre todos nós, homens e mulheres, e portanto, claro,
depois manifestamos fora aquilo que temos dentro. Mas voltando aqui atrás. Portanto, eu venho de uma linhagem de feminino ferido, onde as mulheres são muito heroínas. Há aqui muito esta coisa de não precisamos para nada. Os homens, né, a crença em relação aos homens é que se não for eu, quantas vezes nós ouvimos isto? Ai, se não for eu, o teu pai não sei o quê, o teu avô não sei o que mais, se não fosse eu, não tínhamos conseguido nada, não sei o quê, esta história toda. Pronto, então, imagina, quando eu era adolescente, estava a passar por uma fase, sempre fui muito sensível, então estava a passar por uma fase em que às vezes eu chorava e eu nem sequer sabia bem porque é que eu chorava, estão a ver? Então eu chorava e a minha mãe dizia, estás a chorar porquê? E eu, mãe, não sei, estou a chorar. E a minha mãe, por favor, Andreia, não sabes que estás a chorar para quê? Não sei o quê, que disparate, para de chorar, não sei o quê. Estão a ver? O que é que acontece? Porque é que a minha mãe estava a manifestar energia masculina? Porquê? Porque olha aqui, o masculino é aquele que vai tentar solucionar, não é? Se nós pensarmos na heroína, não é? Vai tentar solucionar, vai tentar dizer o que é que não é. É muita parte mental. O que é que seria o feminino? Seria assim, filha, estás a chorar porquê? Normal, nós perguntamos. E eu diria, como disse, não sei. E a minha mãe diria, ok, e precisas de alguma coisa? Queres um abraço? Queres... Está a ver? Isto é acolher. E nós, normalmente, quando alguém chega, quando nós temos o feminino ferido e alguém chega com um desafio, não é? Nós não acolhemos, nós damos logo soluções. Porquê? Porque a ferida daquela pessoa está a ativar a minha. E como a ferida está aberta e eu não quero lidar com ela porque eu não sei lidar com aquilo, que aquilo é aflitivo, eu tento fazer o quê? Fazer com que o outro pare de ter uma ferida para não me lembrar que eu também tenho uma ferida. Estão a ver? Então, assim, geração após geração, o feminino vai se ferindo, não é? E se vocês pensarem, e podem pensar sobre isso, ou seja, na vossa família, como é que é em termos de contacto físico? Por exemplo, imagina, na minha família nós somos super coisinhas e não sei o quê com os bebés e com as crianças. A partir de que idade é que deixam de dar beijinhos e deixam de tocar-se, não é? Demonstrações de afeto físico. Não é? Há muitas famílias onde isto acontece. Então, a partir dessa altura é quase como, pronto, já não tenho direito a beijinhos, nem abraços, nada disso. Aliás, até pode ser que eu diga, eu não quero. E nós vamos ver isso porque isso é a manifestação de feminino ferido, ok? O fluxo da vida, né, o amor, o fluxo de amor, o fluxo da vida, ele corre de forma hierárquica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o meu pai e a minha mãe juntaram-se, eles lá em cima e eu aqui em baixo, eles são grandes, eu sou pequena, não é? Eles juntaram-se e eles passaram a vida à frente. E aqui estou eu. Então esse fluxo de vida veio de quem estava antes para depois fazer quem veio depois, sou eu. E os meus pais estão aqui. Agora eu junto-me com o meu marido e nós também vamos promover, não é? Esse fluxo vai correndo porque vai encontrando, vamos dizer, canais por onde esse fluxo de vida e de amor pode continuar a fluir. Então é assim que ao longo destas gerações todas, destes anos todos, não é? Nós vamos passando todos a vida à frente e a espécie humana continua e muitos dos nossos clãs, muitas das nossas famílias também continuam, apesar de que há muitas que estão em extinção. Há muitos clãs que estão em extinção. Já pensaste sobre isso? Há famílias onde não há filhos, ou houve um filho e o filho morreu, ou as pessoas são estéreis, ou as pessoas, por exemplo, não querem simplesmente ter filhos. E então, imagina, na minha família, estou a dizer da minha família celular, não é? Portanto, estou a falar do meu pai, da minha mãe, eu e a minha irmã. A minha irmã não pode ter filhos e eu só tenho um filho, apesar de ter dois, mas só um é que está cá. Portanto, repara como na linhagem do meu pai há uma tendência a desaparecer. Há famílias que vão mesmo desaparecer. E há famílias que já desapareceram, na verdade. Portanto, este fluxo não segue caminho. E esse fluxo não segue caminho porquê? É isso que nós vamos ver hoje. Por causa destas feridas do feminino. O que é o feminino? A alma. E hoje vamos olhar também para estas feridas desta alma, deste feminino, como a alma que nós partilhamos, não é? De um ponto de vista sistémico, que nós partilhamos com a nossa família. Bert Hellinger traz-nos as 3 ordens do amor, que são as 3 leis sistémicas, não é? A lei do pertencimento, que diz que toda a gente tem direito a pertencer
esteja vivo ou esteja morto, tenha bom feitio ou mau feitio. A lei do equilíbrio, em que as trocas entre os seres humanos baseiam-se nesta troca, não é? Quando eu dou, o outro sente que tem que me dar de volta, e quando o outro me dá de volta, depois eu sinto que tenho de devolver, e andamos aqui nisto. E quando eu digo dar, não estou a falar de dar coisas, não é? Tipo, eu dou-te uma refeição e tu agora tu tens que me pagar outro almoço e depois eu pago o jantar, não é isso que eu estou a falar, apesar de que isso também é real, mas eu estou a falar de eu dou-me, eu dou quem eu sou, não é? Dou o meu tempo, a minha disponibilidade, o meu bom feitio, o meu mau feitio, dou isso tudo. E tu dás também, e nós andamos aqui nesta troca. E se esta troca for efetivamente equilibrada, nós vamos crescendo neste relacionamento à medida que vamos trocando. E depois temos também a lei, já falámos da hierarquia, já falámos do pertencimento, já falámos do equilíbrio e falta aqui a da hierarquia. A da hierarquia é exatamente isso, não é? Ou seja, existe uma ordem de chegada a este sistema e quem chega depois, nomeadamente eu chego depois dos meus pais, eu devo respeito aos meus pais, eu tenho que respeitar o meu lugar na hierarquia, eu não posso chegar aqui e dizer assim, eu sou a maior. Não, filha, tu és uma criança ainda, mas os miúdos fazem muito isso, não é? Por causa do amor cego que eles têm e também da conexão que eles ainda têm com o infinito, que eles acham que são os maiores e que eles sabem tudo, não é? Estou a falar com o meu marido sobre uma coisa qualquer, como é que a gente vai fazer aquilo? E o meu filho já está a dizer, mãe, e porquê é que tu não fazes assim, assim, assim? Porque ele quer salvar-me a mim e ao meu marido do nosso problema, não é? O problema que nós temos, e para além disso, ele tem dentro dele a sensação e a certeza que aquilo que ele está a dizer é válido e vai ajudar e vai nos salvar e vai resolver o nosso problema, não é? Quantos de nós nos rimos a ver isto a acontecer, mas isto é algo que é natural dentro de nós. De qualquer maneira, quem vem antes deve respeito a quem está antes de nós, não é? Respeito nesta ordem, não é? E quem está antes de mim, quem já chegou antes de mim, também deve acolhimento às crianças, não é? E nutrição às crianças, às gerações seguintes que vão chegar. Só que há aqui um catch, é que a lei do equilíbrio, não é? Este equilíbrio nas relações, ele só é possível nas relações onde não há hierarquia. Então, de pais para filhos, a hierarquia está lá, não é? Muito óbvia. Claro, meu avô, por aí fora, não é? Tudo isso. Mas agora vamos falar especificamente dos pais e dos filhos. Portanto, de pais para filhos, a hierarquia é óbvia. Se não existisse o meu pai e a minha mãe, eu não existia. Portanto, a hierarquia é mesmo acentuadíssima, ok? E aqui, o equilíbrio não se dá nesta troca direta. Não. Aqui é assim. O pai e a mãe são grandes, os filhos são pequenos. Os pais dão e os filhos recebem. E é assim que deve ser. Para quê? Para aquilo que nós estávamos a falar no início. Para que o fluxo da vida continue a fluir. Ora, vamos aqui ver. Para que este senhor se junte com esta senhora, não é? E depois eles, os dois, têm esta filhota. Espetacular, eles conseguem, juntam-se os dois, têm esta filhota. E estes pais dão a esta filha. Para quê? Para que esta filha faça olha, como se fosse um upload, não, como é que se diz? Um download. Eles vão dando e elas. E quando ela já está nutrida, não é? Ela arranja ela um namoradito, um homem para se casar, não é? Ou, não interessa, arranjar um companheiro e também eles já não têm mais bonecos e também eles vão passar a vida à frente. Vão ter uma sementinha, estou aqui a pôr uma nós, aqui uma sementinha, não é? E eles passam para a frente. E depois esta encontra alguém por aí fora. Portanto, andamos assim, e assim flui a vida, flui o amor e, obviamente, garantimos o quê? A subsistência daquela família, daquele sistema, certo? Agora imagina, fazendo aqui uma relação com a aula de ontem, não é? Com a aula dos relacionamentos. Nós falámos que o amor era definido por uma palavra, o amor ativo-reativo, não é? Era definido por uma palavra em sânscrito que é pyare. Então, pyare fala deste amor ativo-reativo, que é o quê? Que é isso, que é esta troca direta que é necessária para ir estimulando e haver um relacionamento, não é? O tal relay, tem que haver troca para que haja um relacionamento. E se essa troca for equilibrada, então o relacionamento tem espaço para ser saudável, tem espaço para se ir desenvolvendo e ir avançando, certo? Então, juntando aqui o Kundalini Yoga com a teoria de Bert Hellinger, neste caso com as leis sistémicas, nós podemos ver que Pyare fala desta troca onde não há hierarquia.
Portanto, é uma troca de casal, é uma troca de irmãos, é uma troca de amigos, que é assim, eu dou, tu dás, eu dou, tu dás. E neste equilíbrio nós avançamos. E é suposto isto existir. Mas depois, no Kundalini Yoga, nós também temos uma expressão que é Prem. E Prem é o amor maior, é o amor mais puro, é o amor onde a vida flui, gerando mais vida. Então, que Prem está associado ao quê? A este fluxo de amor, de vida, que os pais dão aos filhos. Então, em Piare considera uma troca. Prem não considera uma troca. Não é que não haja um equilíbrio, o equilíbrio vai ser estabelecido na mesma. Só que é um amor hierárquico em que eu dou e eu não quero de volta. Eu dou, portanto, eu enquanto mãe, eu dou ao meu filho, eu nutro o meu filho com o quê? Com o que eu tenho. Não nos vamos iludir, eu estou a dar o que eu tenho. E às vezes isso pode ser, sei lá, algumas mães podem ser alcoólicas e o que elas estão a dar o que elas têm, não é? Nelas, quando são alcoólicas, podem ter problemas em estar presentes, podem colocar os filhos em situações de risco, enfim. Mas elas vão dar o que elas têm dentro das condições e pronto, o que elas são. Então elas dão, portanto, preme este amor hierárquico, quando os pais dão e os filhos recebem. E mais tarde os filhos vão pegar naquilo que receberam, seja o que for, ainda não estamos aqui a analisar nem a julgar nada. Dão-me e eu recebo, e com aquilo que eu recebi, eu vou para o mundo e eu vou participar no mundo. Eu vou ter uma profissão, ter um trabalho, pagar impostos, ter amigos, ter um namorado, depois vou ter filhos. Portanto, e é assim que eu vou usando aquilo que me deram para passar à frente, para depois alguém usa aquilo que eu dou e passa à frente, e a dada altura este equilíbrio é restabelecido outra vez como? No todo. Porque o equilíbrio é restaurado no todo. Prem é o amor universal, é o amor mais puro, é o amor maior. E neste amor maior não existe separação, não existe esta necessidade de equilíbrio num nível mais terreno, vá, digamos assim. É algo mais espiritual que não necessita de uma troca imediata, porque eu sei que quando o meu filho vai para o mundo e se manifesta e entrega os seus dons e entrega os seus defeitos e tem um próprio filho, eu estou a receber algo, porque eu continuo a viver naquele meu filho e depois o meu filho tem um filho, depois, e eu continuo de alguma forma, este amor maior está lá, este fluxo de energia, este fluxo de amor vai avançando. Sim? Toda a gente percebeu? Isto é claro para vocês? Vou fazer só aqui assim um ponto de situação. Eu estou a fazer uma contextualização que eu acho que é muito importante para depois conseguirmos encaixar aqui algumas verdades. Esta aula vai ser uma aula curta e grossa, daqui para a frente. Agora que temos esta contextualização, vai ser uma aula curta e grossa e no final nós vamos fazer uma meditação sistémica para libertarmos-nos, para nós nos libertarmos de cargas que nós, como é que se diz? Que nós tomamos para nós e que não nos competem. Para que a gente possa aliviar esta carga que acaba por cortar o fluxo de vida e que muitas vezes influencia a fertilidade. Ok, boa, obrigada pelo feedback, meninas. Então vamos lá. O que é que acontece? Vamos agora ver esta questão do amor interrompido, que é muito usado nas constelações. Diz, tu tens o amor interrompido com a tua mãe. Tu tens o amor ficou interrompido com a tua avó e com a tua mãe. O que é isto do amor interrompido? Muitas vezes nós, e muitos acham, que quando falamos de amor interrompido, assim, André, entre ti e a tua mãe o amor está interrompido, não é? E muitos de nós achamos que quem interrompeu o amor foi a minha mãe para mim, tipo, porque eu não fui amada, porque imagina, este exemplo que eu estou a dar, a minha mãe era alcoólica, ou a minha mãe, por exemplo, estava dominada pelo arquétipo da amante, e portanto ela estava sempre muito preocupada era com os namorados e não me ligou nenhuma, mas isto não é real. Quem interrompeu o amor sou eu. Eu é que interrompi o amor. Porque a minha mãe dá-me. Ela está a dar. Ela, no momento em que ela está a viver e que ela tem um relacionamento comigo, ela está-me a dar. Para além disso, ela deu uma vida. E portanto ela já me deu o que ela tinha, não é? Já está a correr nas minhas veias, está no meu ADN, está comigo. Portanto, não é ela que corta o fluxo, sou eu. Agora, a gente pensa assim, mas porquê é que eu havia de cortar o fluxo? Porquê é que os filhos, não é? Haviam de cortar o fluxo daquilo que os pais têm para lhe dar?
porque eu não quero, eu não quero pagar o preço daquilo que me custa tomar a minha mãe e aquilo que ela me dá. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes as crianças, não é, têm um amor gigante, uma coisa gigante, não é? E o que é que elas querem no mais na vida? Elas querem vinculação, elas querem amar e ser amadas pelos pais. Só que depois os pais são quem eles são pessoas normalíssimas. Não é? Hoje em dia nós somos todas adultas, eu própria, no lugar de mãe, penso assim: ah, caramba, por isso é que muita gente. Né, isto é esta coisa que vai passando de geração em geração. Tu, quando fores mãe, vais ver. Tu, quando fores mãe, vais ver. E é certo que há muitas coisas que nós só conseguimos ter noção e consciência realmente quando passamos também a assumir aquele papel, nomeadamente o papel de mãe. Vamos dar um exemplo de como é que o amor pode ficar interrompido. Imagina, temos uma filha que foi para a escola e que durante o tempo na escola, a escola não correu assim tão bem, sei lá, a professora disse, eu não sei quantas, isso não está nada bom e tal. Então ela ficou assim mimosa. Então quando ela chega a casa, ela está assim meio carente, não é? Porque ela ainda está a crescer, ela ainda está a fazer todo este percurso, não é? Ainda pequenina, ainda muito ligado às necessidades associadas aos crescidos, não é? Portanto, a criança ainda precisa muito que os crescidos lhe deem coisas. Então ela chega a casa, quem é que é o crescido com quem ela tem uma ligação mais forte? A sua mãe. Então ela chega a casa e naquele dia ela está mimosa, então começa a chamar a atenção da mãe, e vai lá e vai para cima da mãe. Imagina, estou aqui e lá vem o meu filho e começa a me dar beijinhos e começa a não sei o quê, e eu estou a tentar fazer qualquer coisa, mandar um e-mail e digo, ó filho, que chato, sai! Esta criança, naquele momento, o amor foi interrompido, porque ele estava a dar e eu não dei na medida em que ele queria, eu dei na medida em que eu tinha para dar. E ele disse: isto dói, isto dói. A seguir, no outro dia qualquer, e acho que este exemplo não fui eu que inventei, eu já ouvi isto em algum lado. Depois, no outro dia, a mãe está a limpar o chão e a criança foi ao jardim, apanhou uma flor e traz a flor para casa. E quando vem para casa, vem com os pés cheios de terra. E a mãe diz assim: ai pá, filho, por amor de Deus, tu estás-me a sujar o chão todo, filho. Ai, que chatice. E a criança, estão a ver? Conseguem sentir? Vejam o que é que sentem quando eu dou estes exemplos. Onde é que sentem? Em que parte do corpo? Imagina aquela criança assim: eu ia dar uma flor à minha mãe, super contente, super feliz. E agora a minha mãe diz: ó pá, ó Sebastião, não imaginei eu: ó Sebastião, estás-me a sujar o chão todo, pá, ó filho, não sei o quê. E ele: eu só te vinha dar uma flor. Está bem, filho, dá cá a flor. Estão a ver? Então, mais uma vez, isto dói, isto dói. Então, o que é que me dói? Dói tomar a minha mãe e o meu pai como eles são. É suposto isto acontecer. É suposto eu não estar sempre super agradado ou agradada com o que os meus pais me dão, que é para dada altura ter vontade de me ir embora, porque senão eu fico na casa dos meus pais para sempre, nunca mais ali saio, nunca mais vou para o mundo, nunca mais vou para a vida, nunca mais vou fazer nada, e portanto aqui acabava-se imediatamente a espécie humana, que é, estou aqui tão bem, eu não sei daqui. Portanto, é suposto isto acontecer, só que há situações, não é, na vida de todos nós, em que isto acontece de uma forma tão pesada que eu digo, eu não quero isto. Eu não quero o que eles têm para me dar, porque o que eles têm para me dar dói-me. Tomar isto significa aceitar que a minha mãe não era carinhosa, que o meu pai me batia, que, sei lá, não me ligavam nenhuma, nunca foram ver as minhas competições, eu fui educada pela empregada, e isto custa. Então o que é que a criança faz? Não é? Para poder sobreviver, o que é que a nossa mente faz? A nossa mente cria ou desenvolve, posiciona-se de uma determinada maneira para que eu possa sobreviver no meio desta dor de não ter exatamente aquilo que eu quero. Há muitos de nós, quando são miúdos, que fantasiam que não são filhos daquela mãe, ou não são filhos daquele pai, ou que não sei o que, se calhar o meu tio é que é meu pai, não sei o que. Muitos de nós fazemos fantasias, criamos mesmo fantasias, isto é mesmo real. Pronto, então nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e à medida que nós vamos avançando, nós vamos ter oportunidade de tomar efetivamente os nossos pais com tudo o que isso nos custou. Porquê é que é tão importante tomar os pais? Porque eu sou sou metade mãe, metade pai. Um óvulo, um espermatozoide, juntaram-se, multiplicaram-se e aqui estou eu. Se eu não tomo dentro de mim o meu pai e a minha mãe, eu não estou inteira.
E se eu não estou inteira, eu não posso aceder a algo fundamental, que é a centelha única de quem sou. Eu costumo dizer isto muito em consulta, que é, nós não somos a soma das partes, nós somos a soma das partes e o relacionamento entre elas. Então, naquele momento da concepção, nós temos as partes, a parte da minha mãe, o óvulo, e a parte do meu pai, o espermatozoide, que se juntaram, certo, sem dúvida. Mas, se fosse só isso, os irmãos eram todos iguais. O espermatozoide do meu pai, o óvulo da minha mãe, pronto, e cá estamos nós, éramos todos iguais. Isso não é real. Porquê? Porque naquele momento, aquele contexto, aquela energia, quem era o meu pai, quem era a minha mãe, o que estava a acontecer no mundo, o que estava a acontecer lá em cima nos astros, tudo isso faz com que o relacionamento entre estas duas partes seja único e especial. Que é o que faz de mim única e de vocês única e especiais. Só que o que é que acontece? Quando eu sou adulta, eu só consigo aceder a essa unicidade de quem eu sou, que ao mesmo tempo é o que me une ao todo, não é? Que é esta parte espiritual, esta parte divina que me une ao todo. Eu só consigo aceder a isso quando eu faço um upload ou um download disto. E agora sim, senhora, posso aceder ao relacionamento entre eles, mais eles, que é quem eu sou. Sim? Estão a perceber? Então eu tenho que tomar o meu pai e a minha mãe para viver na realidade e com todas as partes de mim disponíveis. Se eu não faço isto, eu não tenho estas partes todas disponíveis. E isso vai ter um resultado na forma como eu vivo, na forma como eu experiencio a vida. Então, quando nós avançamos com o nosso ego a evitar o processo de autoconhecimento, que é o tal processo de individuação, que ele, não, ficamos o quê? Presos nos arquétipos. Porque o nosso feminino está ferido, ou seja, eu fico ferida porque a minha mãe não me acolheu, não é? Eu fico ferida porque o meu pai não sei o quê, eu fico ferida porque, sei lá, senti que não tive aquilo que eu queria, não tive afeto, porque realmente me bateram, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, porque me comparavam e eu era sempre o papetinho feio. Enfim, eu estou com feridas, eu chego à idade adulta com feridas, não consigo lidar com essas feridas, não consigo aceitar a realidade, não pago o preço daquilo que é, e então eu não estou a viver com todo o potencial energético de vida, este fluxo de vida fica interrompido e eu não tenho acesso a ele todo. Agora imagina que ao longo de gerações e gerações isto aconteceu. Imagina que eu não tomei os meus pais já não tomaram os pais deles já não tomaram os pais deles, e às vezes pode ser simplesmente que os pais morreram cedo, ou porque a mãe estava com uma depressão e não estava disponível para lhe dar o que ele precisava, ou, não é? Assim, a vida e o mundo estão cheios de circunstâncias diferentes que podem levar ao mesmo resultado. Agora imagina, geração após geração, após geração, após geração, este feminino ferido de homens e mulheres a passar à frente, de pessoas carentes que não tiveram o que queriam. O que é que isto faz acontecer? Ou seja, imagina, temos aqui o pai e a mãe que dão o que têm, como é óbvio, não é? E esta criança diz, não, mas não era isto que eu queria. E então ela vai para a vida de costas. É claro que ela vai crescer, ela não vai ficar aqui parada. Ela vai crescer e ela também se vai transformar numa mulher. E depois ela encontra um homem. E como nós vimos na aula dos relacionamentos, nós vamos buscar pessoas para compensação. Portanto, a história, normalmente, nós na psicogenealogia até estudamos que os nossos companheiros ou companheiras, não é? Normalmente têm um clã que é um bom espelho do nosso. Então, pode acontecer que este aqui também não aceitou o pai nem a mãe. Então já eles juntam-se aqui os dois e vão andando para a frente de costas para a vida. De costas para a vida não há fluxo que passe. Agora imagina que estes também já estavam de costas e que estes estavam de costas e que estes estavam de costas e que estes estavam de costas. A vida foi passando para a frente, mas com muito pouca vitalidade. E vai haver uma altura em que não vai haver força para passar a vida à frente. E nós não conseguimos compreender, porque mas eu tenho uma reserva ovárica porreira, mas o meu espermograma mostrou que está tudo bem, então mas porquê que a gente faz amor e a gente até gosta um do outro e a gente quer ter filhos e a gente não consegue engravidar? Eu estou a trazer um ponto de vista sistémico, não é? Cada área trará
o seu ponto de vista sobre esta questão. E, na verdade, todas estão certas. Não é? Não há uma que esteja mais certa do que outra. Não, é tudo junto. Por isso é que as equipas multidisciplinares são aquelas que melhor funcionam. Muito bem. O que é que acontece? Neste caso que eu estou aqui a mostrar, em que vai tudo para a frente de costas, ou seja, tudo a querer que quem estava antes me dê algo diferente do que aquilo que foi dado, não é? O que é que isto leva? Isto leva a relações de codependência entre pais e filhos. Sim? Vocês conseguem perceber? Portanto, imagina, se a minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos e depois eu cresci com o meu pai e o meu pai não se voltou a casar e até, pronto, sei lá, vinculei com uma irmã mais velha, né? Quase como se ela tivesse desempenhado essa função de mãe. Mas, na verdade, eu trago em mim uma ferida de eu não tive a minha mãe. E isso custa horrores, não é? Isso custa muito. Então, ou eu tomo isso e assumo isso dentro de mim, estamos sempre a falar de dentro, não é? São processos internos. Dentro de mim, ou pode acontecer que eu nunca tenha conseguido lidar com essa ferida. Então, quando eu tenho uma filha, eu vou projetar na minha filha a minha carência de filha. E nós, quando fazemos as contas no transgeracional, com as datas de nascimento e de morte, para encontrarmos as ligações de duplas, não é? que eu até tenho lá no meu Instagram, se quiserem ver, o que é que acontece? Nós conseguimos perceber que existe uma ligação direta entre a data de nascimento da minha mãe, que morreu quando eu era nova, e da minha filha. Ou seja, estou a tentar trazer a minha mãe de volta para a minha casa por causa da minha carência. O que é que isso vai fazer? Isto é tudo inconsciente, absolutamente tudo. O que é que vai acontecer? Eu vou estabelecer uma relação com a minha filha onde eu vou querer que ela me nutra. Sim? Estão a perceber? Quem é que define o relacionamento entre pais e filhos? São os pais ou são os filhos? Digam lá aí. Quem é que vocês acham que define o relacionamento entre pais e filhos? São os filhos ou são os pais? Vamos ver. O que é que vocês trazem? Os pais, os pais, os pais. Exato. Porque quando eu chego aqui, os meus pais já cá estão. E, portanto, eu nasço, começo a relacionar-me com a minha mãe e com o meu pai, e começo a relacionar-me com a minha mãe e com o meu pai no sentido, não é, de ir ao encontro das expectativas. Porquê? Porque eu quero pertencer. E, portanto, a forma como os meus pais lidam comigo vai estabelecer esta ligação como eu também vou ligar com eles, vou lidar com eles. Exatamente, por isso é que são os pais. O que é que acontece? A dada altura, é preciso que os pais cortem o cordão umbilical. Ora, se os pais não cortam o cordão umbilical, nós ficamos presos a eles através do cordão umbilical, principalmente à nossa mãe. O que é que acontece aqui? Isso vai ter um impacto na minha forma de me relacionar com a minha mãe e depois com o mundo. Porquê? Porque a relação que nós temos, a forma como nós nos relacionamos na vida, com as pessoas e com as coisas, e como é que nós lidamos com uma coisa que eu não estava a contar, com, sei lá, com uma promoção, uma coisa boa, uma coisa má, tem a ver com a forma como eu me relaciono com os meus pais. E nós hoje aqui vamos olhar para uma dinâmica muito específica, que é a dinâmica de relação com a nossa mãe, que é a nossa primeira relação. A nossa primeira relação é com a nossa mãe, já dentro da barriga, não é? É na esfera da mãe que nós nascemos. Nós nascemos na esfera da mãe. E depois, ao longo da vida, depois assim ali dentro da infância, não é? Nós passamos para a esfera do pai. Se a minha mãe, neste exemplo que eu estava a dar, projeta sobre mim as suas necessidades de filha, não é? Quer que eu seja a mãe dela, isso vai criar uma relação de codependência que ela não vai querer largar, porque ela sente-se nutrida por mim num lugar infantil onde ela não teve a mãe dela. Então ela não vai querer cortar o cordão umbilical. No Rosa Choque, no módulo da mãe, nós temos uma aula, acho que é uma aula ou duas, já não sei, que diz que
a boa mãe torna-se desnecessária. A boa mãe torna-se desnecessária. Ora, se eu for efetivamente uma boa mãe para o meu filho ou para a minha filha, se eu o nutrir, se eu lhe der espaço para ele ser, para ele experimentar, para ele fazer não sei o quê, ele vai desenvolver os seus dons, vai experimentar a vida, vai saber coisas sobre si, sobre os seus limites e as suas capacidades, ok? E a dada altura, quando ele atingir a maturidade, ele vai para a vida e ele não vai precisar de mim. Eu não sou necessária, porque eu fiz um excelente trabalho e ele tem tudo o que ele precisa dentro dele para pôr em prática no mundo e na vida. Isso significa que nós vamos conseguir estabelecer uma relação afetiva, um vínculo afetivo entre mãe e filho, não é? Mas ele não vai precisar de mim. Agora, pensem na vossa história e na história das pessoas à vossa volta e vejam a quantidade de pessoas que sentem que precisam dos pais, ou que os pais lhes dizem que precisam deles. Por exemplo, uma paciente minha dizia-me no outro dia que a mãe, em relação à irmã, lhe diz: pá, esta rapariga não sabe comprar roupa. Se não for comprar eu roupa para ela, ela não sabe comprar roupa. Estamos a falar de uma mulher que já está casada, que já tem um filho e que já está grávida de outro. E que a mãe diz isto. E ela aceita a roupa que a mãe lhe compra e assume que sim, realmente, mãe, se não foste tu, eu realmente sou uma desgraça não sei comprar roupa. Não é suposto isto acontecer quando nós somos adultas. Isso não significa que a minha mãe não me ofereça uma roupita, não é? Vejo uma blusinha, gostou da blusinha, disse, isto faz-me mesmo lembrar a minha filhota. Vou-lhe levar esta blusinha. E leva a blusinha. Mas não é disso que nós estamos a falar aqui. Nós estamos a falar de uma dinâmica que vem desde que eu sou criança e que agora eu já sou adulta e essa dinâmica continua lá. Então a minha mãe continua a ser necessária, a minha mãe está no lugar de necessária e eu estou no lugar de quem necessita da minha mãe. Vamos olhar aqui para duas dinâmicas que são aquelas que eu mais encontro, que é a mãe heroína que tem uma filha donzela e a mãe donzela que tem uma filha heroína, que é o que vai acontecendo ao longo de gerações e gerações. Então, a mãe heroína é aquela que sabe tudo, que manda tudo, sei que não vais com esse cabelo, não sei o que, que diz tudo, ela é que sabe, ela é que é espetacular, não é? E portanto a filha torna-se donzela, que é, eu sem a minha mãe não sou nada. Nada. Então, nesta dinâmica de codependência, e há vários graus de codependência, ok? A donzela, a filha, é dependente, efetivamente dependente, ou seja, ela não toma nenhuma decisão sem falar com a mãe. Ela, quando tem alguma dúvida ou precisa de ajuda, ela vai falar com a mãe. Ela não vai pedir ao marido. Porque ela está numa lealdade à mãe, numa relação de codependência com a mãe, não é com o marido. Lembram-se das características da donzela? E depois, esta mãe é a codependente. Porquê? Maravilha, que a minha filha precisa de mim. Se não for eu, então elas moldam-se nesta relação e vão levando esta relação para a frente. Do outro lado, temos uma mãe donzela com uma filha heroína, que é, se a minha mãe é fraca, alguém vai ter que ser forte. Então, se a minha mãe é fraca, eu vou ter que ser forte e eu vou proteger a minha mãe. Em ambos os casos, nós estamos a nutrir a nossa mãe, não é? Ou eu nutro a minha mãe neste lugar de que realmente, mãe, sem ti eu não sou ninguém, ou então eu nutro a minha mãe neste lugar de que, oh mãe, tu também já te disse, tu tens que ir ao médico. E a mãe diz, o que é que achas que eu faço? O que é que achas que eu compro? O que é que eu faço para o jantar? O que é que não sei o quê? Estas mães que se colocam no lugar de filhas das filhas. Portanto, temos aqui estas duas dinâmicas que dão cabo da hierarquia e que interrompem o fluxo. Que é o quê? Eu fico no lugar de mãe da minha mãe, ou eu fico no lugar de filha da minha mãe, e aqui estava certo, não é? Só que neste lugar de desempoderamento total. Portanto, eu não consigo também descobrir quem eu sou, descobrir estes dons e estas coisas que eu herdei para pôr para a frente. Então, o que é que isto faz? Isto faz com que esta árvore não tem força. Não há força. Eu estou a nutrir a minha mãe, não é? Quando eu digo assim às minhas pacientes, então imagina, tu tens no chão a tua mãe e o teu companheiro ou o teu marido, os dois, pernas partidas, os dois precisam de ajuda para se levantar. Quem é que tu vais levantar primeiro? A tua mãe ou o teu marido? Querem escrever aí? Tens o teu marido ou o teu companheiro, não interessa, o teu namorado, no chão, perna partida, ao lado está lá a tua mãe, perna partida, os dois na mesma situação,
e os dois precisam de ajuda para se levantar. Quem é que tu vais levantar primeiro? Muitas das minhas pacientes dizem a minha mãe. Outras dizem, ai, não consigo escolher, tipo, é mesmo difícil, não consigo escolher. E outras, mentira, nunca ninguém me disse que era o companheiro que ia levantar. As pessoas que eu acompanho, nunca ninguém me disse que era o companheiro. O que é que isso significa? Quando é difícil, é porque já estás no bom caminho. Quando dizes logo que é a tua mãe, é porque tu ainda estás na lealdade para onde? Para a frente ou para trás? A tua lealdade está para trás, porque imagina, hierarquicamente, estão lá os teus bisavós, os teus avós, os teus pais, agora estás tu. Aqui ao teu lado está o teu companheiro, à tua frente estão os teus filhos. E lá para a frente, se Deus quiser, onde estão os teus netos e por aí fora. Então, se tu vais levantar primeiro a tua mãe, significa que tu estás a tirar, isto de um ponto de vista interno, não é? Tu estás nessa lealdade à tua mãe, tu continuas, à tua mãe e à tua família, não é? Porque se estás nessa lealdade à tua mãe, significa que estás nessa lealdade a tentar compensar coisas que também já faltaram à tua mãe, não é? Que já vêm lá da tua avó e por aí fora. É preciso ter a força de assumir que nós não podemos salvar os nossos pais. Nós não somos responsáveis pela felicidade deles. Nós também não somos responsáveis pela infelicidade deles. Eles já cá andavam quando nós chegámos. Eles não precisam de nós para nada. E a dada altura é bom que a gente também não precise deles para nada. E precisar, repare, eu estou a usar a palavra precisar. Isto não significa que eu não tenha um relacionamento com o meu pai, com a minha mãe e por aí fora. É precisar. Eu não preciso deles. Eu tenho a capacidade de lidar com os meus problemas, com as coisas que a vida me traz, sozinha. E se eu precisar de ajuda, eu vou e eu peço enquanto adulta. Imagina, preciso de dinheiro emprestado porque tive uma despesa extra e agora estou aqui aflita. Primeiro, já estive a fazer contas com o meu marido, já estivemos aqui a tentar arranjar uma solução, ok? E não conseguimos. Então vamos ter que mesmo pedir dinheiro emprestado. Em vez de pedir ao banco, sei que os meus pais têm, não vão cobrar juros, então vou pedir aos meus pais. Eu chego enquanto adulto e digo, olha, gostava-vos de dizer, temos aqui esta situação e gostava de vos pedir X euros emprestados para não sei o que, não sei o que mais. Isto não chega. Eu tenho que dizer, eu vou pedir estes X euros emprestados e vamos pagar, o nosso plano de pagamento é pagar X euros por mês durante X tempo até terminar. E os nossos pais, se disserem, não filha, deixa lá, pronto, a gente dá-te este dinheiro, não sei o quê, nós dizemos, não. Obrigada. Mas eu vou pagar de volta. E depois, se tu quiseres dar mais à frente, então será bem aceito. Mas este dinheiro é um dinheiro emprestado, onde eu mesmo puder, peço o dinheiro, ou seja, digo o que eu preciso, expresso a minha necessidade, que podia ser ao banco, ao meu pai, a um tio, a um patrão, não interessa, e depois apresento, enquanto adulto que sou, o plano de pagamento, ou seja, eu estou a tomar pelo preço que me custa. E o preço que me custa é pagar todos os meses não sei quanto, durante quantos meses. Pode acontecer, e acontece muitas vezes, que a gente vai pedir dinheiro emprestado antes sequer de tentar arranjar uma solução. E esse porquê? Porque a solução que nós temos significa que a gente não pode ir comer fora agora todos os meses, significa que se calhar não vou poder, sei lá, vou ter que cancelar aqui o ginásio durante uns tempos, porque o dinheiro do ginásio mais o dinheiro de comer fora dá para pagar o arranjo do carro, mas eu não quero pagar esse preço. E então eu vou e digo aos meus pais, e esta é a dinâmica de codependência. Aí é com caneca, agora bati no carro, não sei o quê, já fui ver, o arranjo são não sei quantos. E de repente nós temos os nossos pais, não é, a dizer, oh filha, então, mas a mãe empresta-te o dinheiro, a gente empresta-te o dinheiro. Não, deixa estar. Não, filha, a gente empresta-te. E nós, está bem. Quando na verdade, inconscientemente, era exatamente isso que nós queríamos. E isso são relacionamentos de codependência. Eu sei que aquilo que eu estou a dizer é altamente confrontante. Porque eu acompanho várias mulheres em situações de codependência, onde elas são a heroína e a mãe é a donzela, onde a mãe é a donzela e elas são a heroína. E eu sei o que isto custa, eu sei a resistência que é, porque eu acompanho isto constantemente. Vou-vos dar um exemplo.
Houve uma vez uma pessoa que eu conheço estava-me a falar que estava neste caminho de não salvar os pais, de ir para o seu lugar, eu sou a filha. E então o pai foi buscar, o pai tem diabetes, e o pai foi buscá-la, e o pai disse, agora vamos ali ao McDonald's. E ela começou logo dentro dela, a criança dela assim, olha, agora com diabetes eu vou querer ir ao McDonald's. Isto faz algum sentido, não sei o quê. Mas ela vai com o pai e para dentro, isto sempre para dentro, discurso interno, ela a dizer para ela, tu és a filha. Tu és a filha. Ele é o pai, tu és a filha. Ele tem a vida dele, ele faz a vida dele, o que ele quiser. Não te metas onde não é chamada. Então foram lá, claro, o pai com diabetes, o que é que pede? Pede o menu maior, com sobremesa e tudo, e não sei o quê. E ela já toda a ferver por dentro, não é? O que é que ela queria? Ela queria salvar. Reparem como nós passamos o tempo todo a querer salvar os nossos pais. Mas quando nós tentamos salvar os nossos pais, nós estamos a prestar-lhes um atestado de incompetência para eles viverem a vida deles, estamos-lhes a tirar poder e estamos-nos a colocar num lugar acima deles. E quando eu me coloco num lugar acima dos meus pais, eu perco os meus pais. Porque eu estou aqui e o meu pai e a minha mãe estão aqui. Ora, se eu troco de lugar com eles, eu vou para ser mãe deles, então eu deixo de ter pais. Eu não tenho pais, eu não tenho como me nutrir porque eu estou sempre a nutrir os outros. Eu estou noutro lugar, eu troquei de lugar com eles. Para além disso, eu vou para um lugar que é super pesado porque não me compete. Não me compete. Então ela a dizer, pois aguentei-me ali, não sei o quê, ele comeu e eu sempre, não te metas, isto não é, não sei o quê, tu és a filha, ele é pai, ele é grande, tu és pequeno, ele faz o que ele quiser da vida dele. Entretanto, chegam a casa e o pai diz-lhe assim, ai, estou tão mal disposto. E claro, dentro dela, tudo em piloto automático, mas repara o nível de consciência desta mulher. Ela diz assim, ai, vou salvá-lo, ai, que ele agora está mal disposto, ai, que agora tenho que fazer não sei o quê, ai, que agora vou-lhe sugerir este comprimido, ai, que agora vou não sei como é. E ela, não é? Dá consciência disto, respira fundo, o pai diz, está mal disposto, isto acontece em segundos, claro, e ela diz, está bem, pai, então vai lá tratar de ti que eu vou para o quarto descansar. E vai para o quarto. E isto é dificílimo. Estamos a falar de uma mulher de 50 anos. E isto é dificílimo. Porquê? Porque é dificílimo para nós irmos para o nosso lugar. Mas só no nosso lugar é que a vida pode fluir. Porque, vamos lá ver, se está aqui o meu pai e a minha mãe, e eu saio deste sítio, venho aqui para trás deles, como é que eu fluo? Eles estão à minha frente. É quase como se não dá, está interrompido. Eu só posso fluir neste lugar que é o meu. Se eu estiver qualquer outro lugar que não seja o meu, eu não consigo fluir. E imagina, muitas de nós tornam-se, eu já vou dar exemplos, tornam-se marido da mãe. Também não consigo fluir aqui. Este lugar não é meu. Com este lugar eu não consigo fluir porque eu não tomo os meus pais, eu estou aqui ao lado deles. Eu só posso fluir no meu lugar. Só no meu lugar é que a vida tem força para passar à frente. E vocês podem dizer assim, pá, André, mas há pessoas que têm assim histórias parecidas com a minha e parece que engravidam com o cheiro e eu ando aqui a tentar e não consigo. Certo. Mas o nível de inconsciência e o desafio dessas pessoas é outro. Não é igual para todos. Nós não temos as mesmas histórias de família e nós não vamos ter os mesmos desafios agora. Aqueles que são para uns não são para outros. A comparação é uma armadilha. Okay? A comparação é uma armadilha. Muito bem, então, dar aqui um exemplo. Aqui uns exemplos. Portanto, eu, há muitos anos atrás, quando comecei a dar consultas, apareceu-me uma rapariga nova, ela tinha para aí 26 anos, ok? Não, 27 anos para aí, e ela já tinha sofrido 2 abortos espontâneos. Ou seja, ela ficava grávida, super contente, ela queria efetivamente ser mãe, ficava grávida, e depois não conseguia suster a criança. Por volta das 7, 8 semanas, acabava por perder o bebê. E o que é que acontece? Ela vem, nós começamos a fazer o estudo da análise transgeracional, começamos a fazer o estudo transgeracional da árvore. E o que é que eu percebo? Eu percebo que ela está totalmente voltada para trás, a nutrir o pai e a mãe, de tal maneira que ela fica grávida uma terceira vez, ela aborta, mas no momento em que ela está a abortar, imagina, hoje é terça-feira, hoje é quinta-feira,
e ela está a sofrer um aborto hoje, que é quinta-feira, mas na terça-feira a mãe ficou doente e depois na sexta o pai partiu a perna e ela na quinta sofreu uma perda gestacional. E ela na sexta-feira, quando o pai parte a perna, ela não conta aos pais que tem esta perda gestacional e ela vai para a casa dos pais e vai ajudar a mãe e o pai, porque coitada, a mãe ficou constipada e o pai partiu a perna. Cada vez que os pais ligam-lhe todos os dias para qualquer coisa. Todos os dias lhe ligam para qualquer coisa. Pedem-lhe muitas vezes para ela ir lá ficar a dormir. Porque não sei o quê. Vem cá, fica cá, filha. Faz não sei o quê, não sei o que mais. Ela nem sequer se permitiu dizer aos pais que tinha sofrido uma perda gestacional e ser, como é que se diz, acariciada, não é? Tipo, ai, não é, sabe o que eu quero dizer? É reconfortada pelos seus pais. Não, Deus me livre, não vou sobrecarregar. Coitada, a minha mãe está doente, o meu pai partiu a perna. Agora eu vou sobrecarregar os meus pais com as minhas coisas. Está certo, ok, tudo bem, não quer contar, não conto. Agora, para não sobrecarregar, eu não existo. Eu estou a tomar uma decisão por causa do outro. Segundo, não só não vou sobrecarregar os meus pais, coitados, coitadinhos, eles são os atrasados mentais, não sabem lidar com as coisas da vida, não é? Como ainda vou tomar conta deles, porque minha Nossa Senhora, não é? Como é que agora vai ser? A minha mãe constipada e o meu pai com uma perna partida. Eles não vão conseguir fazer nada da vida. E repara, ela tinha 2 irmãos. Portanto, imagina a relação que ela estabeleceu com os pais, onde o poder dela está neste lugar em que ela não é? Serve os pais, não sobrecarrega, não fala sobre as suas dores, nada disso. Encontram um companheiro que tem uma história relativamente parecida, não é? E eles não conseguiam passar a vida à frente. Estou a dar só este exemplo. Há histórias parecidas com estas que não vão ter este desfecho, mas eu estou-vos a partilhar esta que tem este desfecho. Depois, mulher de 40 e poucos anos, que chega e que me diz: tenho o relógio biológico a dar horas e não consigo ter um relacionamento sério, pronto, gostava de engravidar e tudo mais. Ok, começamos a análise, o que é que acontece? O pai desta pessoa tinha morrido relativamente cedo e esta rapariga tornou-se mulher, ou seja, marido da sua mãe. Ela era companheira da mãe. Portanto, ela todos os dias, ela vivia ao pé da mãe, todos os dias ia ver a mãe, todos os dias ligava à mãe para dizer à mãe que já tinha chegado. Porquê que ligas à tua mãe? Liga à minha mãe para dizer que já cheguei. Mas como assim? Ligas à tua mãe para dizer que já chegaste? Tipo, que já chegaste de uma viagem? Não, tipo, todos os dias. Tipo, olha, já estou em casa, agora não é? Vou tomar banho, ou vou jantar, ou não sei o quê, e vou dormir. Mas porquê? Mas porquê que ligas? Porque ela assim fica descansada. Isto é um movimento inconsciente. Porquê que eu tenho que descansar a minha mãe? A minha mãe tem que ter capacidade de suportar que eu tenho 40 anos, que eu vivo sozinha e que ela não vai saber onde é que eu ando e o que é que eu faço porque eu não vivo na casa dela. E quando os pais já são idosos e carecem de mais cuidados, como podemos gerir esta relação? Falo da dinâmica entre a minha mãe e a minha avó. Compreendo perfeitamente, também estou na fase em que os meus próprios avós, as minhas avós que não estão vivas, também necessitam de apoio. Então, o que é que acontece aqui? Obrigada pela tua pergunta, Ana. O que é que acontece aqui? Eu não posso comprometer o futuro do meu clã e do meu sistema. Isso não significa que vamos abandonar os pais não sei aonde, né? Num sítio qualquer, não vamos lá vê-los, nem nada disso. Não. Eu no outro dia falava com a minha mãe sobre isso, não é? Eu falava com ela sobre, mãe, imagina, os meus pais são novos. Eu disse assim, mãe, imagina que agora vocês precisavam de ajuda. Não é? Eu vou deixar de trabalhar para ir cuidar dos meus pais? Não faz muito sentido. Portanto, eu vou deixar de viver a minha vida para ir cuidar dos meus pais? Não faz muito sentido. Eu vou, por exemplo, cuidar dos meus pais ao final do dia. Imagina, vou trabalhar, não é? E depois ao final do dia vou lá. O meu pai fazia muito isso com a minha avó. Portanto, ele ia trabalhar, ia à sua vidinha, fazia as suas coisas, depois ao final do dia ia lá de manhãzinha abrir a porta para as senhoras irem lá depois dar uma ajuda e depois ao final do dia ia lá e estava um bocadinho com ela e via os comprimidos, aquelas coisas normais dos cuidadores.
que é que acontece? O meu pai tem 2 filhas adultas. E eu já tenho o meu filho e o meu marido. Portanto, o meu pai não está a tirar de ninguém. Ele está a dar daquilo que ele quer e daquilo que ele tem dentro daquilo que lhe é possível. No momento em que a minha avó carecer de cuidados mais importantes, ele vai continuar a cuidar dela. Como? Arranjando, se calhar, quem tome conta dela a tempo inteiro. Ou colocando-a num lar. Ou algo do género. Eu tenho que saber nesta dinâmica, não é? Eu estou a tirar a quem? Ou eu não estou a tirar a ninguém? Ou seja, estou a ficar drenada ou não? Porque há muita gente, eu não sei como é que é, mas, por exemplo, aqui na aldeia havia muito esta coisa de que ir para um lar era matar os velhos e era horrível, e com os filhos que põem os pais no lar são os filhos da mãe, põem os pais no lar, abandonam lá os pais e não sei o que, não sei o que mais. Repara, eu não posso, se eu, nesta conversa com a minha mãe eu dizia, se eu fosse tomar conta de ti ao final do dia, eu estava a tirar a quem? E para a minha mãe, graças a Deus, foi muito clara, ela disse, ao meu neto, e tu queres isso, mãe? Não. Mas a minha mãe teve a capacidade de me dizer isso, não é? Porque ela tem consciência. Às vezes as pessoas já não têm consciência. Ou às vezes as pessoas dizem mesmo, porque tu não vais, porque tu não fazes. Como é que tu não percebes que estás a tirar aos teus netos? O tempo todo que eu passo aqui, o final do dia que eu estou aqui, eu não estou a acompanhar os meus filhos, eu não estou a nutrir os meus filhos. E depois o que é que acontece? Quando os meus filhos tiverem filhos, eles também vão tentar que sejam os filhos a nutri-los. Uma coisa é a gente cuidar dentro da nossa possibilidade. Se eu trabalho imenso, se eu me dreno imenso, não sei o quê, se calhar não posso ser eu a cuidar diretamente dos meus pais. Se calhar vou ter que arranjar um outro cuidador e eu dou na medida em que eu posso. Às vezes, pagar um lar é cuidar. A gente é que acha nesta fantasia que cuidar é sermos nós, irmos lá e não sei o quê. E depois ficamos desgastados e desgraçados. E às vezes acontece nas dinâmicas das nossas mães e das avós, não é? Que já vem nesta relação de codependência desde lá de cedo, quando as nossas mães eram pequenitas, donzela, heroína, heroína, donzela. O que é que acontece? Acontece que ah, quando a minha mãe começa a servir muito a minha avó, chamar a minha avó para vir cá para casa, ou vai viver para o pé dela, não sei o quê, a minha mãe e o meu pai começam, a relação dos meus pais começa a desaparecer, começa a ficar em risco, começam a discutir mais. Porquê? Porque a minha mãe fica obcecada em quê? Em salvar a mãe dela. Não podemos salvar os nossos pais. Não podemos. Pela lei da vida, eles vão morrer primeiro que nós. E eles têm direito a viver a vida deles como eles querem. Ai, oh mãe, não coma isso. Ai, oh mãe, não sei o quê. Quase que dá vontade de dizer assim, oh, a mãe aqui sou eu. Só que algumas mães não fazem isso porquê? Porque elas ficaram presas a vida toda neste arquétipo da donzela e elas colocaram-se no lugar de filhas das suas filhas. E, portanto, elas nunca vão dizer isso e as filhas não conseguem sair dali porque aquele foi o modelo de relacionamento que elas criaram e é preciso ter muita força para suportar a culpa. Esta rapariga de 40 anos, quando eu lhe disse, ok, então agora vais dizer à tua mãe que não lhe vais ligar todos os dias, que vais ligar efetivamente quando tiveres alguma coisa para lhe dizer, que adoravas receber telefonemas dela quando ela tiver alguma coisa para te dizer, mas que não lhe vais ligar simplesmente para dizer já estou em casa, sou uma mulher de 40 anos, mãe, por amor de Deus. E quando ela fez isto, a mãe ficou ofendidíssima. Outras pacientes minhas estão no lugar de marido da mãe, mas o pai está lá. Portanto, o pai existe. Portanto, o pai é persona não grata, elas criaram uma equipa às duas, excluem aquele homem, criam uma equipa às duas, a mãe queixa-se à filha do marido, a filha queixa-se à mãe do companheiro, fazem tudo uma com a outra, a mãe não sei o quê, não sei o quê, e quando eu sugiro uma quarentena terapêutica, porque esta filha não sabe quem é sem esta mãe, não faz ideia, e um dia a mãe vai morrer, ela vai entrar em depressão. Ela não sabe quem ela é sem a mãe dela. Ela não sabe quem ela é sem aquele papel onde ela é nutridora da mãe. Então, quando eu sugiro isto, a mãe, muito furiosa, diz: essa terapeuta é uma desgraça. Porque essa terapeuta quer afastar as famílias. Como é que ela quer afastar as famílias? Não, eu não quero afastar a família. Eu quero apoiar a pessoa que me chegou a pedir ajuda para atingir um objetivo que gostava de vincular, de ter um relacionamento e de ter filhos, e eu estou-lhe a dar uma sugestão terapêutica, que é como se tomar um xarope durante 5 dias ou um antibiótico, é uma terapêutica, ok? Onde ela vai descobrir quem ela é sem a mãe e depois vai voltar à mãe com este ganho de consciência para estabelecer uma relação saudável com a mãe.
onde ela não nutre a mãe. E o que é que estas mães vão fazer? Mas estas mães não dão conta. Hein? Aqui a mãe não é amada fita, por amor de Deus, não é isso que eu estou a dizer. É que esta mãe já vem de um relacionamento, já vem de não nutrição. Esta mãe já vem sem nutrição e, portanto, ela vai se querer nutrir a filha. E depois a filha, como nutriu a mãe, vai ter filhos e também vai querer que os filhos a nutram a ela e por aí fora. Eu vou-vos deixar no grupo do WhatsApp e até vou deixar aqui também a referência, que é uma história que é Onde Estão as Moedas, do Juan não sei que Garcia, ok? Que fala exatamente disto, da forma como nós, ao não tomarmos os nossos pais como eles são, ao não ficarmos no nosso lugar, nós estamos a impedir o fluxo de vida, nós estamos a estimular a nossa infelicidade, a nossa falta de energia, a nossa falta de capacidade de vincular, de relações profundas, de conquistar e de manifestar e de ter sucesso e por aí fora. E isto acontece também como? Prosperidade também é ter filhos. Prosperidade também é ter filhos. Então há uma data de cargas que eu, quando era criança, coloquei na minha mochila, no meu amor cego pelos meus pais. Não é que os meus pais me pediram alguma coisa, eles não me pediram nada. Nada. Eles simplesmente deram o que eles tinham, criaram estas dinâmicas e eu coloquei essas cargas na minha mochila. E agora que sou adulta, cabe-me a mim, com muito amor, muito amor pelos meus pais, dizer a ti o que é teu, a mim o que é meu. E eles podem até resistir, mas não há nenhuma mãe e nenhum pai que não ame verdadeiramente os seus filhos. E se eu disser assim, olha, a sua filha, Obrigada, Catarina. Então, está aí já. Juan Garriga Garcia. Olha, este comportamento está a fazer com que a sua filha tenha dificuldade em passar a vida à frente. Este seu comportamento, esta dinâmica, está a fazer com que o seu filho não consiga estabelecer realmente uma relação com uma mulher para casar e para ter filhos. Os pais, por mais que lhe custassem, eles iam dizer, por amor de Deus, eu quero é que o meu filho e a minha filha sejam felizes. É claro que dentro de mim eu vou ter que lidar com as minhas carências, mas eu quero que o meu filho e a minha filha sejam felizes. Então nós temos que tomar os pais por aquilo que nos custa e passar para a frente. Nós não vamos conseguir salvá-los. Então, quando pensamos nesta questão de engravidar, é importante que a gente perceba que o nosso corpo trabalha com o inconsciente. São 7% de consciência, não é? Se falarmos da teoria do cérebro trino, são só 7% de consciência, o resto é tudo inconsciente. O meu inconsciente, o meu corpo, trabalha com o meu inconsciente. Então eu digo assim, não, eu quero ter um filho. Aqui, neste nível, eu quero ter um filho. Mas depois, no nível mais profundo, eu não tenho energia para isso, eu tenho medo, eu não quero pagar o preço. Por exemplo, um exercício que se faz muito é porquê é que eu quero ter um filho e porquê é que eu não quero ter um filho? Do que é que eu tenho medo? Qual é que é o preço a pagar? Imagina, quando eu fiz este exercício, eu lembro-me que eu tinha medo de algumas coisas específicas. Eu não quero, e era assim, eu não quero ter um filho. E às vezes quando eu acompanho estas mulheres, elas dizem assim, Andréia, eu não quero ter um filho, mas eu quero ter um filho. É quase como se elas listarem as coisas que fazem com que elas não queiram ter um filho, como se, então agora é que eu não vou mesmo ter um filho. Tipo, estou a chamar isso para mim. Não, eu estou a ganhar consciência e arranjar responsabilidade sobre aquilo que é. Para olhar para o devaneio inconsciente que eu trago dentro de mim e perceber de onde é que ele vem. Eu, por exemplo, tenho medo de ter um filho porque... Não, mentira. Não quero ter um filho porque tenho medo de rasgar do ânus até à vagina. Tenho medo que o meu relacionamento não aguente, ou seja, que o meu casamento não aguente. Tenho medo de, num ataque de sonambulismo, fazer mal ao meu filho, porque eu sou sonâmbula desde criança. Então, tinha assim uma data destas coisas. E para mim, olhar para aquilo foi fundamental. Porque a fase 2 daquilo é perceber de onde é que isto vem. Por exemplo, o rasgar vem de crenças da minha família, em que a minha mãe diz que nós não temos elasticidade. Nós não temos elasticidade, foi o que lhe disseram para poderem cortar. Então eu trago isso dentro de mim, não é? E pensei, mas isto não faz sentido. Pois não faz sentido, mas existe. Então eu tenho que trabalhar naquilo que é real. Está lá. E o meu corpo vai reagir a isso. Eu tenho medo que o meu casamento não sobreviva. Por que é que eu acho isso?
Quem da minha família, quando os filhos nasceram, o casamento abanou? Ou a mulher ficou ressentida com o marido? Eu nasci e os meus pais tinham 18 anos. Não é? Os meus avós também tiveram vários filhos e houve alguns abortos. E o que é que aconteceu? Isso, todos os abortos mexem com os casamentos e os relacionamentos. Todos, sem exceção, por causa da sensação de culpa que vem, que é uma culpa profunda, mas chega. Então é muito importante fazer este exercício. Se tu tens dificuldade em engravidar neste momento, e eu não estou a dizer que isto vai salvar e que isto vai mudar tudo e que daqui a um mês estás grávida, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o ganho de consciência serve-te. O ganho de consciência atua a teu favor. A análise transgeracional, estava eu a dizer, a medicina tradicional chinesa no início, qualquer tipo de terapia vai ajudar, qualquer coisa que te ajude a trabalhar as partes subtis em ti e a ganhar consciência, vai apoiar com toda a certeza que te vai apoiar. Mas, para além disso, é preciso pensar, porquê é que eu quero ter um filho, porquê é que eu não quero ter um filho, de forma honesta, deixar sair, analisar de onde é que aquilo vem e perceber qual é o relacionamento que eu tenho com a minha mãe. Qual é que é o relacionamento que eu tenho com a minha mãe? Eu nutro a minha mãe, eu ligo para a minha mãe todos os dias, tenho outra paciente que liga para a mãe todos os dias. Eu disse, porquê que ligas para a mãe todos os dias? Coitada, ela está lá sozinha. Pois, a tua mãe é mesmo uma coitada, porque se tu não ligares, Deus me livre, a tua mãe... A questão é que nós estamos num lugar que não é o nosso. Se eu não ligar à minha mãe todos os dias, a minha mãe vai arranjar outra forma. Se quiser falar, vai arranjar uma amiga, vai não sei o quê. É como as mães que partilham com as filhas os seus problemas com os maridos. Não é suposto, eu não tenho que saber. Eu sou metade do meu pai. Se eu estou constantemente a ouvir a minha mãe a dizer mal do meu pai, eu fico numa lealdade com a minha mãe e eu deixo de gostar de metade de mim, que é o meu pai. Como é que eu tomo o meu pai se esta parte é toda errada? Que a minha mãe me diz, o teu pai é isto, o teu pai é aquilo, o teu pai é o outro. Não consigo. Então vou coxa, vou assim. Não pode ser. Nós não somos as melhores amigas das nossas mães, nem temos que ser. Porque a melhor amiga pressupõe não hierarquia. Os amigos estão aqui ao nosso lado. Ora, se a minha mãe vai para aqui ou eu vou para aqui para o lado da minha mãe, já toda a cabo da lei da hierarquia, já não há. Não pode ser. Eu posso ser amiga da minha mãe sem ter que ouvir coisas da minha mãe sobre o meu pai. Então, se isto acontece contigo, começa por aqui. Começa por dizer, mãe, olha, lamento, mas a partir de agora não quero saber mais coisas sobre o pai. Ele é meu pai, também o amo, também gosto dele, a mãe escolheu o pai, portanto agora lido com ele, acabou-se a conversa, não quero saber, não quero saber. E isto é fundamental, porque quando isto acontece, tu começas a criar neste exemplo, começas a criar uma relação com o teu pai que vai para além da tua mãe, porque senão a tua relação com o teu pai é sempre com a tua mãe. Os meus pacientes que têm as minhas pacientes que têm esta configuração, nunca ligam para o pai, não têm uma relação com o pai. A relação delas com o pai é uma relação através da mãe. Uma relação que ligam para a mãe e depois dizem, tá, mãe, como é que está o pai? E a mãe diz, como é que está o pai? Mas elas não falam com o pai. Aliás, eu às vezes digo assim, ok, então agora vais lanchar com o teu pai, almoçar com o teu pai ou assim, e vais falar com o teu pai, vais perguntar sobre a vida dela. E elas, ai, que awkward, isso vai ser super estranho, vai ser super constrangedor. O pai é um estranho, porque o relacionamento com o pai é feito através da mãe, não pode ser. Até pode ser que eu não tenha uma relação muito próxima com o meu pai, mas não pode ser porque o meu relacionamento com o meu pai é feito através da minha mãe. Não pode ser. Tem que ser assim. Está aqui a minha mãe, está aqui o meu pai, estou aqui eu. E eu tenho um relacionamento com a minha mãe e eu tenho um relacionamento com o meu pai. E eles não podem ser eles a ponto de um para o outro. Não é suposto. Eles são grandes, eu sou pequena. Eles dão e eu recebo. Mas eles dão o que eles têm. E eu recebo o que eles têm. Mas depois eu ajo em conformidade com isso. Ah, então André, estás a dizer, então se a minha mãe me dá, eu recebo, se a minha mãe está-me a queixar-se do meu pai, então eu recebo. Sim, tu recebes no sentido em que tu percebes que a tua mãe faz isso e agora tu ages de forma com a realidade, não é? E de forma consciente e dizes, mãe, por favor, não. Isso não. Vamos falar de outra coisa, vamos falar do tempo, vamos falar do casamento da minha prima, não é? Vamos falar sobre a vida em geral. Sobre o pai, não. Começa por aqui. E percebe o quão dependente da tua mãe tu és e o quão dependente ela é de ti. Vamos fazer um exercício, esta meditação muito simples. Eu quero que tu penses em alguma coisa, quero que penses mesmo em alguma coisa que tu sentes que é um fardo, que chegou de ti, não é? que chegou até ti,
pelos teus pais, seja que tu sentes que tens que ligar à tua mãe todos os dias, se tu sentes que tens que ser tu a dizer, tomar conta do teu pai porque o teu pai não toma os medicamentos, não sei o que, sei lá, estou a inventar. Seja porque tu sentes que tens que ser tu a tomar conta do teu irmão ou da tua irmã, também não é real, não é? Eles também têm pai e mãe. Um fardo qualquer que tu sentes que eventualmente te pesa e que tu não sabes fazer diferente e que tu até percebes que não é fixe aquela dinâmica, mas estás ali presa e tens muitas dificuldades em sair dali. E vou dar agora tipo 2 minutos para, se tiverem alguma pergunta, podemos falar sobre isso. Caso contrário, vamos passar para a meditação. Esta aula é uma aula um bocadinho provocadora. Eu sei isso, eu própria já passei por isto, não é? Eu, enquanto heroína, tinha um relacionamento com a minha mãe, em que a minha mãe se colocava muitas vezes no lugar de filha. E então, o que é que acontece? Se eu tenho que tomar decisões pela minha mãe, não, se eu tomo decisões pela minha mãe, eu vou sentir responsabilidade por coisas que não me interessam. E o que é que isso faz? Faz com que eu vá para o meu trabalho, não é? E eu sou só a administrativa. E eles nos esquecem-se de encomendar não sei o quê. E eles fazem não sei o quê. E eles esquecem-se não sei o quê. E quando eu dou por mim, não é? Eu estou com um fardo gigante na empresa, como se a empresa fosse minha, mas na verdade eu sou uma mera funcionária de contrato. Ou então não. Ou então eu tenho um relacionamento com a minha mãe em que eu digo: oh mãe, mas eu não queria, não sei o quê. Não, tu vais fazer não sei o quê, eu já te disse, tu vais é para tirar aquele curso. E lá vou eu, e depois não acaba o curso e digo: a culpa é tua, tu obrigaste-me a ir para aquele curso, não sei o quê, não sei o que mais. Estão a ver? E então eu continuo também a alimentar a minha mãe nesse sentido. Estar no meio do divórcio dos pais. Isto é vosso, não é meu. Eu não quero isto para mim. A vocês o que é vosso, a mim o que é meu. Então, muito bem, vamos fazer a meditação. Porque, não, só finalizando. Portanto, neste lugar, e se isto acontece com a minha mãe, com a minha avó, e depois com o meu pai, com os meus irmãos, e depois eu vou para o mundo e faço a mesma coisa, não é? Como nós vimos na Heroína e da Donzela. Portanto, eu estou a salvar sempre toda a gente, estou sempre a pôr tudo em primeiro lugar e não a mim. Como é que eu tenho energia para passar a vida à frente? Se eu nem sequer priorizo o meu companheiro em prol da minha mãe, a minha mãe é mais importante que o meu companheiro. Estão a ver? É com ele que eu vou fazer um filho, não é com ela. E às vezes muita gente quer ter um filho para os pais. Inconscientemente os filhos são presentes para os pais. E depois quando os filhos chegam, é caótico. As donzelas vão dar os filhos para os pais, para os avós criarem, e as heroínas vão ficar assim, tipo, assoberbadas e tipo, espera, mas não era isto que eu estava a contar, mas o que é que está a acontecer aqui? Então, sentem-se na vossa cadeira, tapem-se, deitem-se, ponham-se perninhas à chinesa, o que vocês quiserem, desde que seja confortável, e pensem efetivamente nesse fardo que vocês sentiram quando eram miúdas, ou que ainda sentem, não é? Pode ser algo que ainda sentem. Pode ser um fardo de quando eram crianças, mas pode ser que ainda hoje persiste, pode ser uma coisa que parece que ficou ali, sei lá, os meus pais divorciaram-se, mas entretanto eles já se divorciaram, não é? Ok, mas eu fiquei ali presa, não é? Se é uma coisa que ainda me dói, se é algo que eu ainda sinto, então há uma parte minha interna que ficou ali presa, que é esta ferida no feminino, ficou ali. Eu sinto que aquilo foi pesado e eu não consegui dizer que não, porque não é que eles tenham posto, não é? Mas nós queremos tanto agradar, este amor nosso pelos nossos pais é tão grande que nós estamos dispostos a dizer: ai mãe, dá cá que eu ponho aqui, ai mãe, dá cá que eu ponho aqui. Então, ser uma menina bem comportada, sentir que a minha mãe não tem, não é? As mães às vezes dizem assim, as mães muitas vezes dizem às filhas: tu és a minha melhor amiga. Então, o meu pai trai a minha mãe, imagina, e a minha mãe só me consegue contar a mim, não conta a mais ninguém. Mas imagina o fardo que isso é para aquela filha, não é? Que de repente, até e agora? Até agora? Agora fico do lado da minha mãe contra o meu pai, mas o meu pai, mas eu não tenho nada a ver com ele. Mas isto é muito pesado, isto é muito, muito pesado. É claro que as mães não fazem isto de propósito.
Porque estas mães também estão presas nos arquétipos das heroínas e jamais vão conseguir ir para um lugar de vulnerabilidade sem consciência em que elas dizem: porra, eu fui traída, eu sou esta mulher espetacular que eu acho que eu sou na minha psique, mas eu fui traída. Então não quero contar a ninguém. Então conta a quem? A quem eu sei, né, que pode tomar conta de mim, que é a minha filha. E isto acontece de tal maneira que às vezes existem. Eu tenho uma paciente que tem isto, tem esta história, ela tem um irmão, e o irmão nunca soube, e ela é que sabia, e ela não podia contar, e um dia ela diz: não, tenho que largar este fardo, contou ao irmão, e afinal o irmão, a mãe já lhe tinha contado, apesar da mãe lhe ter dito para ela não contar ao irmão, a mãe já tinha contado ao irmão, e o irmão: também não quer saber disso para nada. Porquê? Porque a simbiose, o vínculo simbiótico entre mãe e filha, partilha o campo eletromagnético, partilha esta não é eletricidade, este campo psíquico feminino. E por isso o vínculo simbiótico é muito, muito, muito maior entre mães e filhas, este vínculo simbiótico das cargas, do que com os filhos. Então espero que já estejam relaxadas aí no sítio que escolheram para vocês. Pensem, fecha os teus olhos, pensa nesse fardo. E agora imagina que à tua frente está o teu pai e está a tua mãe. E tu, de coração aberto, sem julgamento, mas com um poder suficiente de saber o que queres, de saber para onde vais, olhas para eles e dizes. E podes dizer em voz alta, se puderes, onde estás. Caso contrário, diz para dentro. Mas eu sugiro que seja em voz alta. E dizes: eu renuncio a levar isto adiante. E isto podes-lhe dar um nome, não é? Imagina que é o peso de escolher entre vocês, o peso de vos agradar, seja o que for. Podes dizer: eu renuncio a levar isto adiante. Faz parte da honra, faz parte da vossa honra e da vossa dignidade carregar os vossos próprios fardos. As vossas próprias escolhas. As vossas responsabilidades. As vossas dores. E os vossos destinos. O vosso sofrimento e a vossa dor fazem parte do vosso destino. Não me cabe a mim tomá-los. E essa dor que é vossa dignifica-vos e fortalece-vos. E eu carrego em mim, na minha alma, a vossa força. Tomo-vos no meu coração, exatamente como são. Inspira, expira. Agora eu tenho tudo. Recebi tudo o que me deram. Mesmo aquilo que foi difícil. Mas isso fez-me mais forte. E agora vou passar aos meus filhos somente amor e gratidão. Não vou olhar mais para trás. No meu coração, digo sim para vocês. E digo sim para a minha vida e para o meu próprio destino. Vocês baixam a vossa cabeça numa reverência ao vosso pai, à vossa mãe, e vão dizer: obrigada, querida mãe. Obrigado, querido pai. E nessa vénia
permitem que os vossos pais coloquem a mão na vossa cabeça e vos abençoem. Eles vão levantar a mão, vocês vão olhar para eles e inundadas por esse sentimento de gratidão, desse amor, a sentir essa força que veio de tudo o que eles vos deram, vocês vão virar costas ao vosso pai e à vossa mãe e vocês vão começar a andar. Vocês sabem que eles estão lá atrás e vocês conseguem sentir essa força, mas vocês não precisam de a ver, vocês não precisam de se voltar, vocês vão caminhar para a frente. Se tens um companheiro, ou mesmo que não tenhas, mas desejas, imagina que do teu lado direito esse companheiro vai surgir e vai dar-te a mão. E tu vais sentir essa força, dessa união com ele. E vais perceber que atrás dele também estão os pais dele. E vocês os dois têm a percepção que atrás dos vossos pais estão os vossos avós, e atrás dos vossos avós estão os vossos bisavós, e vocês sentem toda essa energia, todo esse fluxo, todo esse amor, toda essa vida a pulsar de trás para a frente, até vocês. Se tiveres filhos, à tua frente vão aparecer os vossos filhos. Se não tiveres, podes imaginar uma energia que serão os filhos que desejas ter. E vocês os dois vão colocar as mãos, uma mão está dada ao companheiro e a outra mão vocês vão colocar nas costas dos vossos filhos. E vão passar à frente essa energia que é vossa, que vem lá de trás, mas que é filtrada por vocês, pela vossa consciência, pela vossa presença no aqui e no agora. Não negando o que é, mas transformando para a frente, para que possa servir ainda mais os vossos descendentes. E também essa energia e os vossos filhos continuam a andar, vão crescendo e vão por aí fora. Inspira profundamente, retém o ar dentro por 8 segundos, ao máximo que conseguires. E depois expira e volta. Eu queria convidar cada uma de vocês a fazer uma reflexão sobre o que foi fácil nesta meditação, o que foi desafiante, se houve algum momento em que vos trouxe uma emoção, que emoção era essa, se foi difícil voltar as costas aos pais, seja o que for. Faz essa reflexão e percebe o lugar e o momento em que estás, as lealdades onde estás presa, aquilo que ainda precisa de ser visto, a nutrição que é necessária. Neste momento estás pronta para te tornares o pai e a mãe que tu desejas, porque tu já tens o pai e a mãe possíveis e isso chegou. Se estás aqui é porque chegou. O que eles te deram chegou. Viva. Estás viva e podes escolher usar o que eles te deram para continuar este fluxo de vida, este fluxo de amor que nos caracteriza a todos enquanto sistema, nesta alma que partilhamos uns com os outros. Esta é a nossa última aula, já é tardíssimo, eu sei, e agora, enquanto espero, se vocês quiserem deixar aqui algum comentário sobre a meditação, é muito bem-vindo, mas quer dizer que vocês que participaram na jornada vão receber um e-mail com as condições especiais para se inscreverem no curso Rosa Choque. E hoje, porque é Black Friday, houve uma amiga que me lembrou que era Black Friday e disse, então tu vais fazer alguma coisa na Black Friday? Eu disse, pá, olha, vou oferecer uma constelação na água às pessoas que comprarem hoje o curso até à meia-noite. Pronto, é um extra. Eu queria vos dizer que este curso, este ano, eu fiz uma alteração, portanto, o ano passado só havia uma versão, este ano não, este ano eu fiz uma alteração e eu criei 3 versões, porque eu percebi que dentro das mulheres que querem fazer este curso havia diferenças. Então eu criei, tipo, imaginem, 3 versões com os nomes típicos, o clássico, o extra e o premium, em que o clássico, todos têm o que o clássico tem, só que depois o extra tem mais qualquer coisinha e o premium tem o que o extra tem, mais qualquer coisinha. Então,
São mais de 50 aulas, nós vamos ter webinars dedicados a cada um dos módulos, onde vamos fazer uma espécie destas aulas assim, com exercícios também. No primeiro, no clássico, vocês têm um desconto de 50% numa consulta qualquer da Soul Power, e vai haver sempre um grupo de Telegram para que a gente possa ir partilhar e que possa, não é, trabalhar enquanto comunidade. Depois, no extra, para além disto tudo, ainda existem 2 sessões de acompanhamento individual, portanto, para quem quer ir assim um bocadinho mais fundo. E depois no Premium, para além de todas as aulas, dos webinars, das sessões de acompanhamento, ainda vai haver uma sessão de análise estrangeira aqui numa aula de Kundalini Yoga personalizada, ou seja, porque o Kundalini Yoga para integrar em termos emocionais, não é? Libertação, para fazer uma libertação somática e integrar aquilo que foi trabalhado e que foi trazido ao de cima. E vão existir três opções de, ou seja, 3 momentos para comprar o curso. Eu vou deixar esta informação e depois já vou ler aí o que vocês estão a escrever, porque agora não vos estou a ver. Portanto, o preço de lançamento da Jornada Ser Mulher vai ser, por ordem, 206, 250, 366. E existe a possibilidade que acho que é de pagar até 3 ou 4 vezes. Portanto, existe a 1, 2 vezes e 3 vezes. Ou 4, já não sei se é de 3 ou 4. Depois desta jornada, vai ser só durante os próximos 4 dias, é mesmo para quem tem interesse e que quer se comprometer. Depois disso vai haver ainda um early bird, vai haver também este desconto, portanto vai ser um outro desconto, 230, 281 e 412, que é o que já está no site, e depois então vai haver mais um período de tempo muito pouco para quem só chegou agora, ou assim, e que são os preços normais. Quando vocês compram o curso, vocês podem começar logo a fazer o curso, fica logo disponível, as aulas ficam logo disponíveis, se eu não estou em erro. Eu acho que não estou em erro, porque as aulas já lá estão. E pronto, e é isso. A Catarina está-me aqui a escrever qualquer coisa para eu não me esquecer, portanto eu vou esperar. Basicamente foi um gosto acompanhar-vos. Ah, que bom, Cláudia. Que bom, esta meditação é muito simples, muito, muito simples, mas tem um impacto muito grande. E vocês podem fazer esta meditação várias vezes. Imagina que foi difícil dar a mão ao companheiro, ou foi difícil virar as costas aos pais, ou foi difícil fazer uma vénia, ou foi difícil dizer obrigado ao pai, ou obrigado à mãe. Vocês podem repetir esta meditação para que, à medida que o tempo vai avançando, vocês possam perceber onde é que vocês vão estando, como é que isto está. Senti a minha mãe a puxar-me para trás. Claro, vale muito a pena, não é, refletir sobre que relacionamento é que tu tens com a tua mãe, de que forma é que, não que ela, mas de que forma é que tu te sentes presa, ok? Porque eles não têm eles não têm como nos prender, percebem? Esse cordão umbilical está lá, mas nós podemos cortá-lo. Eles podem não ter tido essa capacidade, porque eles próprios também não conseguiram fazer isso com os pais dele, enfim. Os nossos pais têm os pais e os pais têm pais, mas nós podemos cortar esse cordão umbilical com o que custa, e isso vai nos levar a um caminho que não vamos conseguir chegar ao fim sem sentir culpa e sem sentir solidão e sem sentir, ai, estou a fazer disparate e agora a minha mãe não gosta de mim, ai, agora e não sei o quê, mas se eu conseguir suportar isso, se nós conseguirmos suportar isso, nós vamos criar relacionamentos mais autênticos, mais saudáveis e mais livres. Obrigada eu por terem estado aí. Andreia, ver os meus pais e conseguir virar as costas foi wow. Pois é. Boa, Gisela, fico muito feliz. Fico muito feliz por isso. Minhas queridas, o e-mail vai chegar. Vocês podem partilhar esse e-mail com quem vocês quiserem, ok? Imagina, a Jornada Ser Mulher, vocês inscreveram-se e isto é especialmente para vocês. Mas se houver uma amiga que por algum motivo não pôde ver, vive no estrangeiro, sei lá, qualquer coisa que vocês sintam, não mandem assim à toa. Mas se vocês sentirem que há alguém que vocês querem partilhar, partilhem. Porque a minha ideia é que chegue quem realmente tem interesse, ok? Para podermos ir mais fundo, porque eu sei que depois as minhas alunas vão ganhar uma consciência que vai servir os filhos dela, que vai servir os sistemas delas, que depois se calhar até vão usar isso na sua profissão, porque mesmo que vocês não sejam terapeutas, vocês e eu, nós somos professoras, é isso que é esta magia da era de Aquário, nós somos todos professores, é o aluno
que escolhe o seu mestre. Portanto, quando eu estou a partilhar algo com alguém, o outro pode estar efetivamente num lugar a escolher aprender comigo. E isso pode ser o senhor da mercearia, não tem que ser num contexto em que eu sou professora ou terapeuta, não. Pode ser uma coisa simples, como uma amiga, pode ser qualquer coisa, para além de, obviamente, aplicar na minha própria vida. Mas depois juntar-me com o companheiro foi mais difícil. Aí está o caminho a seguir, as lealdades, a energia, o investimento a fazer. Muito bem, então, quem comprar o curso nestas condições até à meia-noite de hoje, ainda vai ganhar uma constelação familiar na água, ok? Minhas queridas, um grande abraço, um grande obrigado. Termina esta jornada de coração cheio, 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 de movimento da alma. Tanta coisa que eu aprendi também, tantos insights que eu tive só por estar aqui a partilhar convosco, a receber o vosso feedback, as vossas perguntas, as vossas provocações também. E espero efetivamente que continuemos juntas nesta jornada que é ser mulher. Que bom. Um abraço, um beijinho e até breve.